Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Eu lerei a partir do verso número 20 até o verso 31. Atos 9, 20 a 31. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam, estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Meus irmãos, tendo já orado, pedindo ao Senhor a sua graça para este momento, então passemos à pregação da palavra do nosso Deus. Nós vimos na última ocasião, então, como o Senhor Deus converteu o perverso Saulo, que estava respirando ameaças, como alguém que saboreia o sangue do seu inimigo, ainda quando ele está vivo. Assim era Saulo, quando ele olhava para os crentes. E ele arrastava-os, ele foi de forma astuta até Damasco, e no meio do caminho o Senhor Jesus o encontrou. Ele então cai, aquele arrogante Saulo cai diante do Senhor Jesus. E passa 3 dias cego, até que Ananias vai até ali e o chama para a igreja. Ele é batizado. Ananias reconhece de fato que ele tinha sido alcançado e o chama de irmão, o que muito significa, embora por vezes se diga esta palavra de forma às vezes impensada. Irmão aqui tem um grande significado. Saulo não era mais aquele algoz da igreja. Saulo era o irmão. Mas o que acontece depois disso? Qual é o futuro agora de Saulo? Como acreditar nessa história? Ora, o Senhor Deus havia trabalhado no coração de Saulo. Ele certamente sabia disso, que ele havia experimentado a graça do Senhor, mas como provar isso? Como fazer com que os outros acreditassem depois de tudo o que Saulo fez? Ora, irmãos, é isso que o texto continua falando.
Nós vemos aqui, em primeiro lugar, a rotina do começo do ministério de Paulo. Esse é o nosso primeiro ponto. A rotina do começo do ministério de Paulo. Volte os seus olhos então para o verso número 20. Diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, nós percebemos então que aqui a rotina de Paulo, ela consistia em algumas práticas. E a primeira delas é pregar. Perceba que o texto nos conta que ele não apenas pregou, mas ele pregava. Isso era um hábito que Paulo desenvolveu. É verdade, e ele conta isso lá em Atos 17, no verso de número 1. O texto conta quando diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Qual é a rotina do começo do ministério de Saulo? Ele tinha o costume de pregar. Ele se dedicou à pregação. Ele fazia isso continuamente. E qual era o conteúdo dessa pregação? Diz o texto: ele afirmava que Jesus é o Filho de Deus. Este é o conteúdo da mensagem de Saulo. É curto, é sucinto, mas igualmente profundo. Ele afirmava então que Jesus é Deus, porque a ideia de Filho de Deus aqui não é apenas uma ligação com Deus, mas é aquele que é gerado eternamente do Pai. Ele afirmava também que o Senhor Jesus era aquele prometido, o Messias. Ele era o Filho de Deus, um rei prometido no Antigo Testamento, mas o povo sabia que esse rei era diferente, que esse rei tinha aspectos divinos. E ele também afirmava que Jesus era Deus, ele era o Filho de Deus, porque não há outro nome no céu, na terra, no mar, abaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Saulo então acredita nisso. Foi isso que ele experimentou esses dias, esses 3 dias cego. E é isso que agora ele vai pregar. E aqui vemos como é importante aqueles que pregam a palavra vivenciar, experimentar aquilo que eles pregam. Saulo era um pecador. Nós ainda iremos ver que ele continua sendo um pecador. Ele mesmo confessa isso nas cartas pastorais. Mas Saulo se dedicava a viver isso. Ele desenvolveu o costume de pregar, e o conteúdo da sua mensagem era que Jesus é o Filho de Deus. Mas nós vemos a forma pela qual ele fazia isso. Não só o seu costume, não só o conteúdo, mas a forma. Ele expunha e provava biblicamente. Ele expõe, ele passa a expor e provar biblicamente aquilo que ele prega. Veja o que diz no verso número 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A ideia aqui é que ele argumentava, ele provava biblicamente que aquilo que ele falava não era louco, mas era bíblico. Ele estava então arrazoando. Diz a palavra do Senhor. Ele pregava, ele expunha e provava biblicamente. E ele o fazia com ousadia. No verso de número 28 diz: estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando ousadamente em nome do Senhor. Ora, o costume de Paulo qual era? Em primeiro lugar, ele pregava. Ele passou a pregar. O seu conteúdo era que Jesus é o Filho de Deus. Ele fazia expondo, não meramente dizendo coisas soltas, mas havia um sentido naquilo que Paulo pregava, inclusive citando as Escrituras. Ora, não é exatamente isso que continuam fazendo os pregadores que são fiéis. Perceba a importância de você abrir a Bíblia quando o pregador disser em tal texto está escrito, para que você acompanhe aquilo que está sendo dito e você mesmo perceba que o que está sendo dito não é da parte de homens, mas de Deus.
e você mesmo perceba e sinta o conforto em sua alma de que é Deus quem fala, de que a sua fé não é louca, e você mesmo perceba que Deus está falando contigo. Paulo expunha biblicamente. Olha como isso é uma bênção para a igreja. Traz mais segurança, mais edificação. Como os pregadores precisam se dar a essa tarefa, a esse costume. Esse é o início da rotina do ministério de Paulo. Era pregar, mas não somente isso. Juntamente com a pregação, vinha o preconceito. Como? Aquele que prendia crentes, aquele que arrastava crentes, porque eles professavam o nome de Jesus, agora prega que Jesus é o Filho de Deus. Ora, certamente ao pregar isso, Paulo trouxe consigo preconceito. E diz o verso 26, que tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Ora, há um debate aqui, qual foi a ordem dos fatos, mas Paulo nos explica um pouco acerca disso lá em Gálatas, capítulo 1, eu peço que você abra. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso de número 15. Diz o texto: quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. E depois no verso 21 ele diz: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes o perseguia, agora prega a fé que outrora procurava desistir. E glorificavam a Deus. Amém. Nós não sabemos exatamente se tão logo Paulo é alcançado ali em Damasco. Ele diz que, sem detença, ele vai para a região da Arábia. Então nós não sabemos se após o verso 19, ele vai para as regiões da Arábia, que eram regiões desérticas, e depois então ele volta para Damasco, e decorridos 3 anos, como diz aqui no verso 26, ele sobe a Jerusalém. Se é isso, ou se ele continua em Damasco, prega, desenvolvendo esse costume de pregar a palavra. E então no verso 23 diz: decorridos muitos dias, a ideia de então ele vai para o deserto da Arábia, como ele diz em Gálatas, volta para Damasco, e depois de um tempo ele vai para Jerusalém. Nós não sabemos, a Escritura não deixa tão claro, e também não precisamos saber, é claro. O fato é que nós vemos aqui que tudo isso mostra como Paulo, ele foi para o deserto. O Senhor Deus, seja após o verso 19, seja no verso 23 mencionado, ele foi para o deserto. Isso mostra como Paulo foi provado. Antes da perseguição, Paulo, ele foi para o deserto. O Senhor preparou um local onde ali ele ficou, sofrendo as intempéries do deserto, até que então ele vai para Damasco. Ele passa a pregar, e em segundo lugar, ele experimenta preconceito. Essa é a segunda parte da rotina do começo do ministério de Paulo. Preconceito. Ele mesmo testemunha disso em Gálatas. E o que vemos aqui? Barnabé.
Vocês lembram de Barnabé? Vocês lembram o que significa Barnabé? Filho da consolação, ou melhor, filho da exortação, no sentido não de exortar, não no sentido de repreender alguém, mas no sentido de encorajar alguém. É isso que significa exortar. Quando alguém é exortado, alguém é encorajado. E Barnabé toma, então Saulo, ele arrisca a sua reputação diante dos apóstolos, por uma história de que Jesus encontrou Saulo. E ele então leva diante dos apóstolos. É isso que diz o verso 26 e 27. Que coisa bela. Olha, Saulo, ele está numa situação muito difícil. Ele escolheu ficar afastado, no meio, isolado. De um lado oposto estava o judaísmo, onde Saulo estava. Do outro lado oposto estava o cristianismo, aqueles que tinham preconceito com Saulo. E Saulo agora está sozinho e abandonado. Esse é o caminho, por vezes, daqueles que escolhem o evangelho. Mas não houve ninguém que ficou solitário, tão solitário, quanto aquele que ficou afastado dos homens e do Pai, o Senhor Jesus, que foi erguido na cruz. Até que ele então clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O pouco que Saulo experimenta aqui de preconceito, de solidão, aponta para o tamanho da solidão que o seu Senhor experimentou na cruz. E não é exatamente por causa de Cristo que Saulo aqui está. Essa é a segunda parte do início da rotina do ministério de Saulo, o preconceito. Então logo ele passa a pregar, ele sofre preconceito. Perceba como o Senhor é cheio de misericórdia. Mas o pecado ele traz duras consequências nas nossas vidas por vezes. Saulo perseguia os crentes e agora ele está lidando com a consequência dos seus pecados. A perseguição. Ora, nós vimos também que não apenas ele desenvolveu o hábito de pregar, não apenas ele passou a sofrer preconceito, mas ele também está ligado a isso, ele passou a ser perseguido. Nós vemos então que Satanás os judeus imitam mais uma vez o pai deles, Satanás. Então logo eles percebem ali a mensagem de Saulo em Damasco. Diz o texto que no verso número 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si para tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para matar. Quem é aquele que desde o princípio é homicida? É Satanás. E aqui estão os judeus com o gosto do sangue de Saulo na boca para matar, para persegui-lo. Saulo então passa a sofrer as ações do próprio Satanás através dos judeus. Foi assim com Pedro. Eles queriam matar Pedro, mas então o Senhor Deus não permitiu. Eles queriam matar Estevão e mataram. E agora eles estão querendo matar Saulo. Perceba que essa perseguição é sistêmica, ou seja, esses homens aqui, esses judeus, eram inclusive oficiais, aqueles inclusive que deram cartas para que Paulo fosse até Damasco. Eles estão envolvidos aqui a uma instituição que está servindo o propósito de perseguir Saulo. E meus queridos, não nos enganemos, ainda hoje há instituições que parecem ser neutras, mas de uma forma ou de outra elas perseguem os ideais da fé cristã.
Não há neutralidade. Não há neutralidade. O mesmo se repete hoje, não há nada novo debaixo do sol. E Saulo, então, diante dessa perseguição, ele é humilhado. Perceba a forma como Saulo, um grande Saulo, criado aos pés de Gamaliel, ele foge. No verso de número 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando num cesto desceram pela muralha. Ele tem que fugir escondido, como se ele estivesse fazendo algo de errado, de pecaminoso, de vergonhoso. Ele fica dentro de um cesto e é colocado para fora. Saulo é humilhado, o grande Saulo é humilhado. Essa é a terceira parte dessa rotina do ministério de Saulo. Não apenas ele pregava, não apenas ele sofria preconceito, não apenas ele era perseguido, mas em quarto lugar, ele foi livrado. Vocês lembram que Deus disse a Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O Senhor Deus tinha um plano, de fato, na vida de Saulo. Havia muitos que Deus queria alcançar através de Saulo. E não, esse não é o fim da vida de Saulo. E é exatamente por isso que ele é livrado. Como ele será livrado em outras ocasiões, para que ele continue pregando o Evangelho, até que ele chegue lá na prisão, no final de Atos, onde ainda em cárcere, soldados ouvem do Evangelho. Saulo é alvo de vários livramentos. Lá em 2 Coríntios 11, 32 e 33, ele explica melhor esse contexto. Ele diz: em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos. Perceba, o governador preposto do rei Aretas, toda a instituição aqui conta, mas para me prender, num grande cesto, mais num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. O Senhor opera nesta rotina do começo do ministério de Saulo. Ele opera livramento. É isso que vemos. Ora, como os olhos do Senhor estão colocados sobre Saulo. Nessa narrativa em que encontramos o Senhor Deus dirigindo a história da sua igreja, da expansão do seu povo, perigos que ele sofre. A igreja não está abandonada. Os olhos do Senhor estão milimetricamente sobre Saulo. Saulo, é verdade que ele desce por um cesto e é salvo, é livrado, mas aquilo estava milimetricamente calculado. Ora, então, nós aprendemos que, embora Deus opere livramentos, nem sempre Ele nos livra de certas situações. Mas uma coisa é certa: Ele nos livrou do inferno. Saulo foi livre do inferno através do sangue de Cristo. Se Saulo quase morre, Cristo morreu em seu lugar. E a morte dele, nós sabemos, não é meramente física. A morte dele simboliza a morte espiritual que cada pecador deveria experimentar. Ele recebeu de fato a punição dos pecados, inclusive dos pecados de Saulo. E aqui nós vemos, meus queridos, esse início da rotina do ministério de Saulo. Havia aqui pregação de costume, havia preconceito, havia perseguição, havia também livramento. E em segundo lugar, o segundo bloco do nosso sermão hoje, o nosso segundo ponto, nós vemos um resumo próspero do ministério da igreja, o ministério do Espírito. Sim, esse verso de número 31 é mais um resumo inspirado aqui pela pena do evangelista Lucas. Nós vemos que no capítulo 4,
o Senhor Deus nos dá um resumo daquilo que aconteceu. No final do capítulo 4, verso 32, diz assim: da multidão dos que creram eram um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse é o resumo daquilo que acontecia naqueles dias. E agora nós vemos no verso 31 aqui de Atos 9, mais um resumo próximo. O que a igreja experimentava naqueles dias? Muita coisa aqui se passou. Ela experimentava paz. Essa é a primeira parte desse resumo. Ela experimentava paz e era edificada. A perseguição aqui dá uma pausa. Agora, Saulo, ele aqui está em Damasco. E ele então depois é mandado para Cesareia. E dali ele é enviado para Tarso. E é lá que ele irá ficar. Até que Barnabé vá a Tarso e depois o leve para Antioquia. Nós vamos ver isso lá em Atos, lá na frente, em Atos de número 11, versículo 25 e 26. Mas a perseguição aqui dá uma pausa. O Senhor faz cessar por um tempo essa perseguição. E então vem a paz. E nós não podemos deixar de lembrar do que significa a paz aqui na Escritura. Nós olhamos para o Salmo 122, que já expusemos, e vemos o salmista pedindo paz e prosperidade pelo povo, que inclusive os muros sejam edificados, e a paz simboliza então que os inimigos são abatidos. E o povo de Deus começa a crescer cada vez mais. Ora, meus irmãos, não é exatamente isso que está acontecendo aqui. Os samaritanos eram inimigos do povo. Havia, nós sabemos, grande rixa entre os samaritanos e o povo de Deus. Mas o que nós vimos em Samaria com Filipe? A cidade é alcançada. O inimigo é destruído, eles morrem e ressurgem em Cristo. Não há mais agora essa inimizade. Veja isso que diz o texto: tinha paz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Perceba que aqui é dito a igreja, não as igrejas, porque mostra de fato a unidade que aquele povo gozava. Ora, havia paz. O Senhor Jesus estava edificando e atendendo a oração, inclusive diz Davi: edifica, Senhor, no Salmo 51, os muros de Jerusalém. A Jerusalém celestial estava tendo seus muros edificados. Havia paz. Havia paz e havia edificação. Ora, quanta coisa já não havia acontecido. O tratamento do pecado de Ananias e Safira, uma situação deveras difícil e tensa. Que experiência para aquela igreja. Eles passam por aquilo. O testemunho da igreja então se espalha por aquela sociedade. Eles olham para a igreja e dizem: ali é um lugar sério. Nós passamos por isso. Nós passamos pela instituição da diaconia. E então, agora não há mais os apóstolos sobrecarregados com o dever tão importante de servir as mesas. Mas agora há diáconos. Nós passamos pela pregação intrépida e o martírio de Estevão. A expansão do Evangelho, saindo da Judéia, alcançando Samaria. E até mesmo agora conversando Saulo. Perceba como a igreja está sendo edificada. Como a igreja está sendo edificada. E então, é dito que não somente eles estavam sempre edificados, é a melhor tradução aqui. Não que eles
edificavam-se, edificando-se, mas eles estavam sendo edificados por aquele Senhor, o Espírito Santo. E eles caminhavam no temor do Senhor. Havia o desejo, o cuidado de obedecer ao Evangelho, o zelo. Sim, eles continuavam sendo pecadores, mas havia aquele calor, no bom sentido da palavra, e cuidado de que o Senhor Jesus, o Senhor da glória, fosse obedecido. Eles caminhavam no temor do Senhor, e o Senhor aqui é o Senhor Jesus, inclusive visto por Estevão. O texto nos diz, no final do texto nos diz, que tudo isso acontecia no conforto do Espírito Santo, e então crescia o número de discípulos. Crescia o número de discípulos no conforto ou no consolo do Espírito Santo. Sim, havia muita gente sendo alcançada. Muita gente sendo alcançada. Como isso era maravilhoso. A ideia, já vimos isso, não é que todas se reuniam num só local, mas agora havia a igreja na Judéia, na Galileia, em Samaria. Jope, vamos ver, vai ser alcançada. Lida. E então as igrejas vão sendo, a igreja do Senhor vai alcançando as cidades. E tudo isso acontecia, crescendo em número, no conforto e no consolo do Espírito. Ele é o Consolador. Não é exatamente isso que ouvimos na bênção apostólica? As consolações do Espírito sejam sobre nós. Como essa igreja ia crescer? Como essa igreja iria vencer os muros de outras culturas? Eles faziam isso consolados e confortados no Espírito Santo. Os temores da resposta que aqueles homens dariam no Evangelho são acalmados pelo consolo do Espírito Santo. Mas perceba, essa paz e esse crescimento eram imperfeitos. Veja mais uma vez o que diz o texto. A igreja tinha paz, a ideia aqui que ela tinha uma paz ainda incompleta, por assim dizer, e diz o verso de número, e no final diz que crescia o número, em número a igreja, ou seja, eles estavam crescendo, era um crescimento que ainda não alcançou sua estatura maior e perfeita. Essa paz, esse crescimento ainda eram imperfeitos. Ora, meus irmãos, nós vemos aqui, em primeiro lugar, nesse texto que estamos expondo, o início da rotina do ministério de Saulo. E em segundo lugar, nós vemos esse resumo próspero do ministério do Espírito. Que aplicações esse texto traz às nossas vidas? Que ensinos esses textos ainda continuam trazendo para a igreja hoje? Como podemos aplicar às nossas vidas? Temos aqui algumas aplicações. Perceba como eu e você ainda devemos ser Barnabé. Há irmãos aflitos nas suas lutas. E é necessário, como nós inclusive ouvimos ontem, o reverendo Jonas falando da amizade a ser cultivada entre o homem e a mulher, da mesma maneira nós podemos aplicar o relacionamento entre os irmãos. É necessário que nós cultivemos esse relacionamento e, nos dando a esse cultivo, nós iremos descobrir aflições que os irmãos passam. E aqui está a importância de que eu e você sejamos Barnabés. Não olhe o irmão aflito e diga: que pessoa complicada, difícil. Não olhe o irmão abatido e diz: puxa vida, sempre assim. Seja filho da exortação como Barnabé. Encorajemos uns aos outros, porque é isso que o Espírito faz em nós, meus irmãos. Olha o que é que acontece conosco
quando nós estamos, pelo efeito do nosso próprio pecado, desanimados, senão o Espírito de Cristo vai até nós e com a sua palavra trata-nos. E quando menos esperamos, estamos animados. Mais uma vez. E se é isso que Deus faz conosco, é isso que nós devemos fazer com os nossos irmãos. Nós devemos nos encorajar. Nós devemos apoiar os novos convertidos. Saulo era um novo convertido. Embora um novo convertido fora da curva, por assim dizer, tão logo já foi convertido, já foi chamado para pregar o Evangelho. Mas ele era um novo convertido, e é exatamente isso que Barnabé faz. Ele encoraja Saulo. Olhemos para aqueles que são novos na fé e encorajemos. Nós devemos fazer isso. Essa é uma aplicação que podemos tirar desse texto. Mas, em segundo lugar, uma segunda aplicação que podemos aqui tirar é que a paz e o crescimento ainda são imperfeitos. Sim. Por mais que experimentemos uma paz maravilhosa do Espírito em nosso meio, por mais que experimentemos inclusive um crescimento maravilhoso do Espírito em nosso meio, isso não nos deve fazer estagnar e descansar, porque essa paz, esse crescimento ainda não alcançou a sua estatura maior. Só alcançará quando Cristo retornar. Qual é a medida daqueles que devem ser alcançados? Nós não sabemos. Até que Cristo venha, nós precisamos buscar novos convertidos, pessoas que creiam em Cristo, falar dele. Nós precisamos cultivar a paz. Orem, samaritanos, judeus, pessoas tão diferentes. Uma briga de anos é resolvida e tratada pelo Evangelho. A paz entre eles. Não há nenhuma dificuldade entre irmãos que não possa ser tratada pelo Evangelho. Não há muralhas tão grandes que não possam ser transpostas pelo Espírito. Ele é o ministério dele aqui. É ele que está agindo. É ele que está edificando, fazendo o povo caminhar no temor. É ele que está aplicando e provocando essa paz na igreja, em toda a Judéia, na Galiléia e Samaria. É o Espírito que dissipa as nossas trevas, as nossas razões, os nossos pensamentos, e que são barreiras para o relacionamento uns com os outros. Essa paz, ela é imperfeita, mas ela pode ser experimentada. É imperfeita não no sentido de ser pecaminosa, mas é imperfeita no sentido de que ela precisa crescer cada vez mais em nossa vida. Ora, nós olhamos para esse texto e podemos também aplicar a nossa vida olhando para Saulo, que foi depois para o deserto. E por vezes nós precisamos ir para desertos para que o Senhor Deus então nos confie algo. Não é que nós então vamos sempre sofrer com vistas a um bônus que Deus nos dá. Deus não está obrigado a nos dar bônus por sofrermos. Mas por vezes, irmãos, o Senhor Deus nos lança em situações para que nós aprendamos e dali, inclusive, consolemos os outros. É isso que diz a palavra de Deus em outro local. Saulo foi para o deserto, mas ele de fato ia para uma grande obra de Deus. Ora, como esse texto é instrutivo para nós, como nós devemos continuar crescendo como igreja. Aqui um resumo, e eu finalizo com essa aplicação. Como é importante de tempos em tempos fazer um resumo da nossa igreja. Um resumo no sentido daquilo que Deus tem feito em nossa vida até então. Ora, o irmão seminarista Alan disse pela manhã que essa igreja nasceu no coração de um irmão, numa casa.
E depois vieram outros. E depois mais outros. De forma que essa igreja já não é mais a mesma de antes. É a igreja presbiteriana do Brasil lindo. Como nós precisamos fazer esse resumo para aprender aquilo que Deus tem feito em nossa vida até então? Para observar, contar as bênçãos daquilo que Ele tem feito. Não para olhar para os nossos braços e dizer, olha como nós somos, como nós estamos, mas para exatamente ser grato pela obra do Espírito em nossa vida. É importante fazermos resumos. É importante sim olharmos para frente, para aqueles que precisam ser alcançados, mas é importante olharmos para trás, para vermos aquilo que Deus tem feito e nos alegrar. Que Deus nos abençoe, irmãos, com essas aplicações, olhando para o início do ministério do apóstolo Paulo, vendo tudo aquilo que ele estava vivendo, sabendo que, na verdade, em certa medida, todos os crentes experimentam isso. Todos os crentes devem se dar à divulgação do Evangelho. Todos os crentes irão sofrer perseguição e preconceito e também livramento. E que nós aprendamos a perceber e ler a obra do Espírito Santo em nossa igreja até então. Que Ele nos abençoe. Amém.